Olá, queridos! Com grande alegria, nós começamos mais um podcast sobre a primeira infância. A Escola Internacional Cidade Viva promove esse podcast para conversarmos nesse mês de agosto sobre esse tema tão importante. E hoje, com os nossos convidados, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre a importância da literacia e do deslumbramento, da contemplação para a primeira infância. Eu tenho aqui comigo, nessa bancada muito especial, Felipe Azaf. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar, falar com vocês. Fabiana Souza e Priscila. Priscila, Fabiana e Azaf, vocês são muito bem-vindos aqui. Certamente teremos uma conversa muito especial, muito produtiva sobre esse tema. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, da vida de vocês. E aí nós vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo sobre esse assunto. Quer começar? Quem quer começar? Primeiro as damas, né? Posso começar? Olá, gente. Me chamo Priscila. Sou professora da Escola Internacional Cidade Viva. Atuo, no momento, na educação infantil. Sou pedagoga de formação, especializada em educação cristã clássica. E estamos aqui para tratar desse assunto tão importante. Sou mãe de Rayane, de 16 anos, e também de Ramon, de 10 anos, que no mês que vem faz 11, né? E estamos aqui para alertar, também para conversar e, enfim, para ajudar no caminho aí bem importante que é a literacia. Muito bem. Posso então? Sim. Olá, queridos. Sou Fabiana Nascimento, sou mãe, sou esposa de Marculino, sou mãe de João Pedro e Mariana, sou psicóloga e na condição desse lugar, né, amo a primeira infância, atuo não mais no consultório, sou psicóloga sim, que atuo em consultório, mas não mais diretamente com crianças, mas faço outros trabalhos com crianças e é uma alegria, um prazer estar com vocês para conversarmos um pouco sobre o que é essa fase da vida de um ser humano tem a nos dizer. Não tenho dúvidas de que essa conversa hoje vai trazer grandes contribuições para a sua casa, para a sua vida. Amém. Azaf, sua vez. Eu sou Felipe Azaf, cristão, marido, pai de Sofia, Azaf, e hoje atuo na função de deão da Escola Internacional Cidade Viva, onde tenho o prazer de pregar sobre a palavra de Deus, influenciar crianças, pré-adolescentes, adolescentes também. E atuo na Igreja Cidade Viva também, como agora professor de escola bíblica, nas próximas turmas. Enfim, tenho sido muito abençoado por Deus por meio dessa instituição, né, do sistema, Verdade. Seja a escola, a faculdade também, como professor de pós-graduação, não era disso, de gestão escolar. Formado em jornalismo, em primeiro lugar, depois teologia, quando Deus começou a abrir mais os olhos para esse pastoreio que devemos fazer em casa e na sociedade também. E pós-graduado em educação cristã clássica, né, tia Priscila? Então, é o que temos feito hoje também. Empresário, numa parte mais empresarial também. Temos desenvolvido que eu chamo de Grupo Assertiva, que é a nossa empresa de comunicação imobiliária, enfim, alguns outros braços, para que a gente possa nos desenvolver dentro daquilo que Deus nos chama para fazer, não sermos apenas um potencial, sim, mas transformarmos potencial em potência, e Deus tem nos usado nessas áreas atualmente. Muito bom. Vocês já perceberam que o negócio vai ser bom, né? Já deu para sentir a expectativa. Certamente teremos excelentes contribuições aqui das pessoas que estão comigo neste lugar e eu fico muito feliz. Eu me sinto muito honrada de estar aqui sentada com vocês. Eu sei que eu também terei muito a aprender. Eu estou nessa fase da primeira infância com os meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos na primeira infância. A gente já tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. E é uma fase maravilhosa. Gente, é uma fase muito especial, né? A Zaf também está nessa fase, sim, da primeira infância. Fabi já passou, né, dessa fase, Fabi? Na segunda infância, a Mariana tem 7 anos e o João entrou na adolescência com 12. E Priscila também, tá mais ou menos... Fabi e Priscila estão... Estou numa fase, assim,
um pouco complicada para os pais, né? Que é a fase da adolescência, né? E a fase também do meu filho, que ele está com 10 anos, está numa fase de, como é que eu posso dizer? Rebater um pouco o que a gente Tá faz. entrando na fase que a gente chama na educação clássica a fase da lógica, a fase do atrevido, né? Sim, Aquele sim. que questiona, que né, articula, que E raciocina. pensando um pouco no emocional, se despedindo da infância. E o Isso. luto, às vezes, comunica uma certa dificuldade de lidar com as situações, né? Isso. E aí a necessidade da gente ler dessa forma também para conseguir acolher e validar a identidade para que ele ali não se perca nesse processo. E eu acho que os pais de adolescentes ou de crianças assim que estão nessa fase ficaram com gostinho de faz um podcast sobre isso. Eu acho que podemos também precisa de pensar, ajuda. precisamos pensar sobre isso Isso, também, verdade. falar, né, sobre essa outra fase da vida. Sim. Digo isso, mas os meus filhos são maravilhosos, são tranquilos. Mas realmente é uma fase que demanda muita paciência, né? Como todas as fases. Mas, enfim, a primeira infância é um carinho, uma atenção muito redobrada. E aí, quando eles vão crescendo, querem ser donos de si. A gente, peraí, não é assim, né? A gente precisa ter muito jogo de cintura nesse momento. Mas, enfim, vamos falar sobre a primeira infância. Mas sabe que isso é muito importante, Pri, essa reflexão que você trouxe agora, dessa fase que os seus filhos estão, é muito importante para nós nos prepararmos e pensarmos nos nossos filhos enquanto na primeira infância, né, os nossos alunos enquanto na primeira infância, como essa preparação da primeira infância é extremamente importante para essa fase que eles vão chegar. Porque o que vai ser as sinapses, a poda que vai ser feita no cérebro, tudo que vai ser ali arrumadinho no cérebro deles, nesse período da primeira infância, vai acompanhá-los o resto da vida. E aí eles vão só amadurecendo nesse processo, né? E aí o amadurecimento total vai lá pelos 21 anos, mais ou menos. Infelizmente, um artigo recente da neurociência apontou que o lobo frontal está amadurecendo aos 24 anos. 24, 25, E né, aí Fabi? a gente vê que isso está vindo um pouco mais tarde, comunicando mais imaturidade para tomadas de decisão, Isso. que é extremamente importante nesse mundo frenético de hoje. E vocês tratando sobre isso, na verdade, o que a gente precisa reposicionar é que desde muito pequenos a gente precisa estabelecer limites e não os pais ficarem na condição de que, vou me livrar disso. Tipo, acabaram-se as noites sem dormir. Mal dormidas. Findou. Acabaram-se os períodos em que dá comidinha na boca. Agora as fraldas. Então parece que o tempo inteiro os pais estão assim... Essa etapa eu venci. Preparados para a guerra. Essa etapa eu venci. Como se estivesse o tempo inteiro vivendo em função de findar as etapas. É verdade. E não viver as etapas. Estar com a Aproveitar, criança nas curtir. etapas. E também estabelecer limites desde bebezinho. Porque quando a adolescência vier, que virão outros limites, inclusive internos, eles não vão sofrer com tanto impacto se isso foi muito bem estabelecido nas fases anteriores, né? Verdade. Acho que esse é um ótimo gancho para a gente falar sobre o deslumbramento. Aham. Porque à medida em que nós nos concentramos nas etapas, é nisso que consiste a possibilidade de podermos ver beleza nos momentos em que vivenciamos. Porque quando a gente tem pressa para que algo acabe, nós não temos a capacidade de desfrutar daquilo. E como eu estou vivendo a primeira infância, eu acho que esse é o momento oportuno para a gente começar a ter saudade de um dia para o outro das coisas que foram tão boas, né, ontem e que hoje já são um pouco diferentes, porque esse crescimento acontece de uma maneira muito rápida. Então, E hoje eu olho você pra está Sofia e- nos 1000 dias, Sim. que assim, pensando na neurociência, esse período dos 1000 dias são os mais importantes. Então, a primeira infância até os 6 anos é extremamente importante, mas esses primeiros 1000 dias, pensando em gestação e pensando nesse bebê que está desenvolvendo e o cérebro que está crescendo, Plasticidade. a plasticidade do cérebro, enfim. Então, é a fase
mais importante, a fase mais apropriada para uma série de coisas que você já tem feito, né? Sim, você e a sim, sua sim, esposa, sim. Nicole, tem feito com Sofia. Exatamente. Conta um pouquinho, Azaf, então. Leti, tem sido muito especial cada tempo com Sofia, porque ela é uma garota realmente maravilhosa, né? Não é porque eu sou pai de Sofia, mas desde não é por isso não. o primeiro dia ela nos surpreende. E assim, nós consagramos Sofia a Deus desde o ventre, nós oramos por ela. Isso é muito importante também, eu acho que antes do 0 aos 6 anos, que é a fase em que se compreende a primeira infância, existe um tempo anterior também, quando os pais oram e consagram a Deus seus filhos. E assim, nós oramos muito durante a gestação de Sofia. Quando ela chegou, eu lembro que assim que entramos em casa e fomos viver o primeiro dia, foi nossa escolha deixarmos que ela dormisse no seu próprio quartinho. E aqui a gente não está para falar sobre o certo e errado, cada pai tem o seu Nem próprio estabelecer contexto, regras, né, para as nem famílias. estabelecer regras para as famílias, mas eu lembro que nessa primeira noite a gente já tinha essa decisão, mas a minha esposa Ani, ela meio que ficou, sabe, minha filha, Coraçãozinho de mãe. Eu disse, amor, Sofia não é nossa, Sofia é do Senhor. A gente vai seguir com os propósitos que nós, os objetivos que nós temos para ela. Então, assim, foi uma prova ali, naquele primeiro momento, de que nós dependeríamos de Deus o tempo todo nessa instrução de Sossô. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Você amparou a Ani. Sim. Isso é verdade. gentileza. Sim. Muitas vezes, muitas mães estão desamparadas. Verdade, Fabi. No desmame, né? Em dar um limite. Por quê? Porque não existe a figura paterna. Que antes de ser a figura paterna é o marido. Isso. É a pessoa, é a figura masculina. É o guardião, é aquele que vai Protetor. guardar a mulher que está sensível por causa dos hormônios. Saiu ali um tanto de hormônios junto com o parto e a placenta. E ele diz, corpo não, diferente. meu amor, vem cá. Ela vai, mas eu tô aqui, eu te amparo. Sim. E isso é extremamente importante dentro de um contexto familiar. Por muitas vezes a gente percebe que a confusão está dentro de casa porque a mulher está desamparada. Ela não tem um amparo porque esse homem não entendeu o lugar que ele precisa estar. De para além de um pai, de ser um amparador, um cuidador, né? Alguém que vai zelar por ela. Nossa, uma mulher cuidada, uma mulher amparada, pode ter certeza que há muito mais leveza na casa. Amém. Ai, deixa eu só falar uma coisa então, Sim. você volta. Tá. Mas pegando esse gancho, eu lembro que a minha sogra disse pro meu marido, meu filho, quando o seu filho nascer, quando o Tiago nascer, tome conta da sua mulher. O seu filho vai ter tudo o que ele precisa ter, mas a sua mulher precisa ser muito bem cuidada. E ela fazia isso. Todas as vezes que ela ligava para perguntar, ela dizia como é que está a Letícia, Depois. como é que... Depois, né, durante o parto, depois do parto, como é que está a Eu Letícia. digo primeiro como está a Letícia e depois Isso, como está isso, exato. Ela sempre fazia isso. Como está a Letícia primeiro, como está a sua mulher, como você tem cuidado dela, e depois, como está Tiago, como está o bebê. Então, isso é muito especial, Fabi. Essa consideração que você fez é muito importante. Sim, e é interessante que a conversa agora, ela arruma para essa questão do relacionamento entre homem e mulher, mas é algo que tem tudo a ver. Sim. Porque eu acho que a primeira coisa em que uma criança ela consegue encontrar beleza, ou uma das primeiras, é no amor entre o pai e a mamãe, né? Eu com lembro que a primeira certeza. gargalhada que Sofia deu foi quando a gente deu uma bitoquinha, né? Um beijinho assim. Tem esse vídeo no meu Instagram, @FelipeAzafRamos. Por falar nisso. Tá lá. Então a gente ali vivendo, ela começou a gargalhar de uma forma. Então é essa segurança que as crianças entendem também, né? E por falar nisso, só quero deixar um parêntese para que Tia Pri também possa contar as suas próprias histórias. Eu gosto muito de contar histórias porque meu pai é um exímio contador de histórias. Ah, e Eu nós acho estamos que- falando sobre literacia, Eu né? acho que é Contação de contemplação história. e literacia, né, como é o tema desse podcast, nos estimula a falar sobre isso. Então, eu vejo essa questão da figura do papai, né, e da mamãe como muito importantes, porque como nós estávamos conversando aqui antes do início da gravação, o belo não é só aquilo que é
visto no zoológico, não é, Letícia? Naqueles dias especiais de sábado ou domingo, onde nós procuramos de fato por beleza intencionalmente. No extraordinário. No extraordinário. Né? Então, assim, no ordinário, o nosso pai, né? Meu pai, de Fábio Thomas, de Heloísa e de Laila, foram 4 filhos ali, sempre nos ensinou a ver a vida de uma maneira a concentrar os nossos olhos naquilo que é eterno, né? Então, acho que isso foi fundamental no nosso crescimento. Faz com que eu agora transmita para a Sofia aquilo que o meu pai nos ensinou. E nesse contexto, eu percebo que ter nascido num lar simples foi muito importante. Não que as riquezas não permitam que os pais possam ensinar sobre beleza aos filhos. Mas nós conhecemos muitas pessoas que depois de perderem algo passaram a dar valor a mais, a coisas que realmente tinham sentido, a coisas que realmente tinham valor. Quantas histórias ouvimos na televisão, nos filmes, nas séries. Depois que eu perdi uma perna, depois que eu perdi a minha mãe, depois que eu perdi meu pai. O pobre tem pouca coisa desde sempre. Então a gente se acostumou a encontrar alegria, a encontrar prazer, a encontrar satisfação nas coisas simples. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, todas as vezes em que ele faz uma refeição, ele diz: eu estou satisfeito. E sabe, ele não sabe o quanto isso me marcou. Porque a refeição dele nunca foi de um restaurante famoso, sabe, boutique, assim, um chefe de cozinha renomado em São Paulo, na vida paulista, não. Cuscuzinho, inhame, macaxeira, sabe? Então, eu aprendi a começar a ver o belo a partir do meu avô, que era pescador, sabe? De sair de madrugada, porque ele amava a minha avó e os 6 filhos também. Então, eu acho que no mundo corporativo se diz isso também, de que o óbvio só é óbvio a olho treinado. E com relação ao deslumbramento da beleza, isso se faz muito real também. Quando nós direcionamos os olhares de nossos filhos para o que é belo, os olhos deles estarão treinados. Então, o óbvio vai ser óbvio, né? O que é bom vai ser bom, o que é belo vai ser belo, o que é verdadeiro vai ser verdadeiro. Então, assim, essa simplicidade, esse crescimento dentro de um contexto onde se tinha pouco, fez com que hoje, no pouco, eu pudesse contemplar a grandeza e a intervenção divina do Senhor na minha família por meio das maravilhosas bênçãos que Ele nos dá, materializadas, sem que a materialização seja aquele dinheiro todo na conta, aquela viagem maravilhosa, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre relacionamento entre o homem e a mulher, né? O marido e a esposa, porque a partir disso a gente vai começando a destrinchar sobre o quanto os filhos podem aprender. Eu acho que quando você fala sobre... O meu tio falava assim, tô satisfeito, comunica naturalidade, o que é essencial. E sai um pouco desse repertório artificial, onde muitos pais às vezes vêm para o YouTube para aprender como é que se educa. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer uma contação de história, eu passar princípios morais para os meus filhos a partir de fulano de tal, que é aqui que tem um canal no YouTube. O sentido disso é artificial, é superficial. Terceirizando. E não alcança a essência. A essência do Asaf, ela é alcançada no satisfeito porque é verdadeiro. Então, não funciona na constituição da moral, por exemplo, quando a gente está construindo na primeira infância, de um filho que está brigando. Vamos lá, a gente que já tem 2 filhos, você tem 2. Não bata no seu irmão, que é menor, a sua filha que é maior, porque senão eu bato em você. Então, você está explicando para ela que o princípio de moral que você está comunicando é de bater, porque você não bate. Você vai punir, vai bater, porque ela está batendo nele, está machucando ele. Filha, a mamãe não gosta quando você trata o seu irmão assim. E isso machuca ele. Vem cá para a mamãe conversar com você. Por que isso é custoso? Porque é mais difícil. Porque primeiro a gente converte no ego da gente o princípio que a gente comunica moral dessa forma. Então eu não estou comunicando para minha filha, que é um pouquinho mais velha que o meu filho,
um princípio de agressividade. Porque quando eu digo, eu bato em você também, viu? Se você fizer isso. Muito comum. Eu tô comunicando. Por quê? Porque isso é algo de falta de controle que a gente tem. O nosso temperamento, em se tratando de temperança como virtude, está totalmente desordenado. Então, quando eu chego e digo, isso é verdadeiro para mim, e eu preciso me disciplinar para educar a minha filha assim, se torna algo natural e não artificial. E aí vai fazer sentido para ela. E aí, pegando um gancho também, em relação a isso, por que não utilizar a literatura para nos ajudar a ensinar as virtudes para os nossos filhos, para os nossos alunos? Então, uma criança que está demonstrando um certo egoísmo, a gente busca na literatura uma história que fala sobre isso, e aí faz toda aquela questão fantasiosa, mas na verdade muito verdadeira, e ensina a criança de uma maneira, de uma linguagem, usando uma linguagem adequada para ela, né? Então, a literacia é muito importante e é uma ferramenta essencial para essa aprendizagem e esse ensino das virtudes para os nossos alunos e filhos, né? Tia Pri, Jesus usou parábolas. Isso, eu ia contar justamente isso. Quem era o maior contador de histórias? Para trazer ensinamentos profundos sobre a vida da gente, né? Ali no Sermão do Monte, ele sobe, eu fico imaginando a cena às vezes, né? Ele sentando ali, ele sabia muito bem os ensinamentos que ele ia passar. E a multidão estava por ali assentada para ouvir todos os ensinamentos. E ali ele trazia, né, nessa narrativa, princípios. E com crianças não há nada mais assim de acomodação psíquica e emocional quando a gente chega contando a história, traz um animal numa fábula, aí vem num contexto de história, contextualiza um personagem, traz, ela de repente ela sente o impacto disso e ela provavelmente vai passar para outras crianças. Eu amava quando eu fazia esse trabalho na escola. Sim. Aí quando os pais às vezes, menina, eu encontrei minha filha contando de você e tal, já até no Instagram, algumas mães já me procuraram falando, ela chegou em casa hoje contando essa história e fez toda a diferença na minha casa, porque tá tratando o irmãozinho assim. Então, a criança, ela precisa desse tipo de contemplação. Sim. Porque a gente alcança lugares com a contação que a gente no bate-papo não faz muitas vezes sentido racional para ela, né? Mas quando vem com essa contação, ela passeia, sabe, nesses lugares. E permite alcançar as mentes e os corações deles. E também algo muito importante é a conversa sobre as histórias, né? A indagação, porque Jesus, quando era questionado, muitas vezes ele respondia questionando. E aí, esse questionamento fazia as pessoas refletirem a respeito. E eu costumo fazer isso muito com meus alunos, muito. Quando vem um questionamento, eu devolvo com um questionamento, e aí ele fica, o que é isso? Por que minha professora está me perguntando? E isso é muito importante. Então, esse momento de leitura, ele não pode ficar só no momento da leitura. Tem que haver a conversa, tem que haver o estímulo para que a criança se expresse, né? Porque muitas vezes ela lembra de situações que aconteceram com ela justamente no momento dessas contações de história. E essas contações de história, ou esses momentos de leitura, eles devem acontecer muito em casa, muito mesmo, assim, intencionalmente ou também não tão intencional, como uma rotina, né? Então, os pais, eles precisam realmente entender que a leitura, ela deve fazer parte do hábito e da rotina da família. Deve fazê-la, nem que seja um pouco, mas aquele momento tem que existir. Pode ser 10, 15 minutos por dia, mas só de o seu filho estar ali lendo, isso já
causa nele um questionamento. Nossa, meu pai e minha mãe dão muita importância para isso. Então, quer dizer que isso realmente é importante. O hábito também de ler o livro mais importante de todos, que é a Bíblia, né? Então, a gente tem que tentar levar ou trazer esse hábito justamente para nosso ambiente familiar. E a literacia, no aspecto familiar, né? A literacia familiar, ela deve acontecer desde a gravidez, né? Às vezes achamos que o bebê não está escutando, né, na barriga, mas ele ouve tudo, ele sente tudo. Uma música, um tom de voz, as rimas, músicas rimadas, tudo isso vai proporcionar uma melhor aprendizagem na leitura. A criança que exposta, estimulada. A leitura, ela aprende muito mais rápido e muito mais tranquilamente, né? É como se algo fosse, assim, natural. E aí as conexões vão sendo feitas muito naturalmente. É um hábito, é uma coisa muito que já está intrínseca nela, né? E aí, enfim, façam isso. Você falando isso, tia Pri, eu lembrei, né? Na minha casa, a gente gosta muito de ler, né? A gente tem a leitura como um hábito nosso e a gente se deslumbra. Você falou de sua infância e, assim, o deslumbramento é algo, assim, que eu não sabia em termos nem filosóficos, né? Principalmente. Mas quando eu era criança, também ali numa condição de morar na zona rural, não era aquele campo verde do sul do país, ou numa área mais, né, úmida para ter uma paisagem, mas o sítio ali na plantação, no feijão principalmente, que era o principal, né, cereal que minha mãe plantava, a gente não contemplava só o que seria o ganha-pão. Eu lembro que a gente brincava e a gente contemplava a própria criação, que um dia aquele lerão que foi plantado não tinha nada e de repente começou a brotar e dali surgiu o feijão, a macaxeira, a batata doce e a gente ficava assim, né, admirado da mandioca para casa de farinha, porque foi uma experiência que a gente teve também. E ali eu lembro quantas vezes eu amava, pegava um chapéu velho, mas para mim eu estava com o chapéu de uma princesa, de Mary Poppins, sabe? A imaginação. Ali andando com um véu, sabe, pelo mato e me achando com um livro. Lembro como hoje, Advogado do Diabo, que era um livro do meu irmão que tinha lá, assim, eu nem sabia qual era a profundidade daquele livro, mas ele, um professor de direito, tinha muitos livros, eu pegava um livro e disse, vou ler este livro, quero conhecer mais sobre o diabo, tipo assim, não sabia nem do que se tratava, mas eu me achava muito plena ali, lendo aquele livro, e assim, claro que a gente vai crescendo, vai conhecendo outras coisas, e hoje eu tenho a graça de fazer isso com os meus filhos, e lá em casa a gente tem mais ou menos um ritual que a gente gosta de fazer depois do devocional. Eu coloco as 4 estações de Vivaldi, né, numa frequência, que é uma frequência muito boa para leitura, que é um pouco mais de 400 Hz. E ali a gente escuta um pouco e a gente faz a leitura de um livro juntos e a gente fala um pouco sobre esse livro. A gente passou quase 1 ano e meio lendo Alice no País das Maravilhas, porque era um livro que eles questionavam muito a própria angústia da menina. Depois eu me arrependi porque eu fui ler esse livro com eles, né? A própria angústia da menina, o próprio desencontro da existência dela ali nos lugares. E eles não alcançavam, porque era para eu ter feito só uma leitura lendo, e eles alcançavam que fossem, mas eu abri para eles perguntarem. Eu abri para eles, né, compartilharem coisas, e a gente passou 1 ano e meio lendo este bendito. Eu já não aguentava mais ler esse livro. E aí, assim, e é muito precioso isso, porque às vezes a gente tá nos lugares, de repente meus filhos pegam qualquer livro. Se eles entrassem aqui, eles iam ficar curiosos e ver o que trata esse livro. Sim. Igual como aconteceu comigo, sem que eu precisasse ensinar, né? E isso é muito bom. E eu lembro que eu sempre coloquei música clássica para eles ouvirem. Sempre.
E hoje eu tenho a alegria, assim, de meu filho pegar um instrumento e começar a tocar, meio autodidata, meio que ouvindo, meio que recompondo, né? Esses dias ele estava recompondo o Lamento de Israel, de Sérgio Lopes. E eu, assim, fiquei emocionada. Eu estudando, era cedinho do dia, e ele lá, recompondo ali nas cordas, fazendo novos tons. Eu disse, meu Chora, Deus, Israel. que coisa tão linda essa linda, meu música. Deus. E O ele um poeta, poeta, Sérgio né? Lopes. Que eu acho o Sérgio Lopes um poeta. Sim. Então, assim, a gente fica, meu Deus, tá dando certo. Funciona, que coisa tão boa, né? Legal. Às vezes a gente acha que a gente se cansa, porque não é uma tarefa fácil, é muito custoso. A gente abre mão de muita coisa, assim, da vida adulta, da vida profissional, que poderia estar em outro lugar profissionalmente falando. Mas quando você vê assim, como eu estava comentando ontem com meu esposo, é exatamente isso. A nossa principal poupança, usando esse termo de reserva, está aí na frente da gente. É o futuro deles, né? A vida deles. Eu, falando como professora, a gente planta, né, a sementinha, que muitas vezes não vamos ver brotar os frutos. Né? Isso. Não vamos ver os frutos. Mas, muitas vezes, Deus nos contempla com essa felicidade de já vermos ali os frutos tão cedo. Então, é muito gratificante ver como o nosso trabalho, né, de formiguinha ali vai gerar ali grandes e grandes e grandes bênçãos para aquelas crianças, nossos alunos, né? E também ser tudo muito intencional. A intencionalidade é muito importante. Então, se está ali em casa, por exemplo, os pais, né? Está em casa e a criança sentiu a necessidade de entender algo, não releva. Tenta lhe dar aquela importância, né? Aí você começa a explicar, vai explicando aos pouquinhos. E quando você perceber que a criança, eita, agora não vai chegar mais. Não vai passar mais daí a compreensão dela. Aí você vai parando, né? Mas nunca deixar que a criança fique com aquela dúvida. Por quê? Se você não tirar aquela dúvida, o mundo vai tirar. E aí não é legal, né? Então, que a gente tenha esse cuidado de quando os nossos filhos e também professores, quando os nossos alunos tiverem algum questionamento, vamos parar um pouquinho, parar e responder, porque aquele momento também é muito, muito importante. As crianças precisam ser satisfeitas nos seus questionamentos, nas perguntas que fazem. E elas fazem perguntas muito profundas. Elas fazem perguntas teológicas muito profundas. E, de fato, nós precisamos estar preparados, tanto enquanto pais, quanto enquanto professores, para dar uma resposta razoável, para dar uma resposta elevada, inclusive sem ter receio de usar palavras elevadas, de usar um vocabulário elevado. Essa noite foi engraçada, eu acordei de manhã rindo, porque Suzana acordou de madrugada e foi lá para minha cama. Mamãe, eu quero ficar com você. Aí ela simplesmente deitou, subiu e deitou, e eu levantei para beber água. Quando eu voltei, ela estava no meu canto, no meu lugarzinho. Aí eu disse, filha, afasta um pouquinho mais para lá para mamãe deitar. Aí ela, não, mamãe, aqui está muito confortável. 4 anos, aqui está muito confortável, simples assim. E virou e dormiu, né? Nem sempre isso acontece, nem sempre a gente deixa, às vezes a gente volta, não, vá para sua cama, fica lá na sua caminha, você vai dormir lá e tudo, porque ela também, desde muito cedo, Tiago desde muito cedo, dorme no quartinho deles. Mas essa noite eu realmente deixei, ela ficou ali e ela, não, mamãe, porque está muito confortável. E eu achei muito bonitinho o vocabulário dela. Então, desde muito cedo, eu faço isso intencionalmente. Porque tudo na primeira infância tem que ser intencional, gente. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Por isso que é tão importante. Nós nos preparamos para tantas coisas nas nossas vidas. Nós nos preparamos tanto profissionalmente, por exemplo. Mas quando vamos ter filhos, nós não nos preparamos para tê-los. Então, nós precisamos nos preparar para a gestação, primeiro para o casamento. Sim. Né? Ler, estudar,
ter um discipulado, enfim. Depois, nós precisamos nos preparar para os filhos e para cada fase também que eles estão vivendo. Então, eu preciso ler, eu preciso estudar sobre o cérebro na infância. Eu preciso entender como meninos funcionam, como meninas funcionam, porque o cérebro deles funciona de forma diferente. Sim. E o Deus que nos criou a imagem e semelhança dele nos fez diferentes intencionalmente, por causa do propósito, do chamado que ele tinha para cada um de nós. Então eu preciso entender tudo isso, porque na hora que eu entendo, o que eu vou fazer? Eu vou ser mais intencional ainda para desenvolver todo o potencial que eles têm, que foi colocado dentro deles pelo próprio Deus. E o Senhor deseja que nós, enquanto pais, estejamos atentos a isso. Sim. Qual o potencial que precisa ser desenvolvido, né? Ontem, eu e Hugo, meu marido, nós estamos fazendo o devocional cronológico, né? Lendo a Bíblia cronologicamente. Ontem nós estávamos lendo Lucas e o texto que fala sobre o nascimento de João Batista. E a frase que ecoa nos meus ouvidos há muitos anos, desde a primeira vez que eu ouvi, assim, que isso chamou a atenção. As pessoas se perguntavam, o que virá a ser este menino? É isso que nós precisamos nos perguntar. O que virá a ser esta menina, Suzana? O que virá a ser este menino, Tiago? O que virá a ser? E aí cada um de nós, o que virá a ser, Sofia? Por quê? Porque, Senhor, ela não é minha. Eles não são meus. Eles são do Senhor. Então, o que eu preciso fazer para prepará-los para aquilo que o Senhor tem de plano para eles antes da fundação do mundo? Sim. E a primeira infância é extremamente importante. Não significa para aqueles sem querer despertar desespero e desesperança, Sim, né? sim. Naqueles que já estão na fase, já passei da primeira infância, não vivi nada disso e agora está tudo perdido. Não está tudo perdido, né? Tanto a neurociência nos diz isso, com a questão da neuroplasticidade, aquilo que é possível aprender. O Ruven Forenstein também vem nos falar sobre a aprendizagem mediada. Então, tudo isso é possível, sim, nós aprendermos depois. E no encontro com Jesus, Sim, é aí que o Senhor também faz todas as transformações necessárias. Sim. Mas sejamos intencionais nessa fase. Nós precisamos aprender para despertar o potencial dos nossos alunos. Sim. Então, quando nós entregamos um material, por exemplo, com os nossos livros, os clássicos que os nossos alunos leem, né? Um infantil 4, um infantil 5, lendo as Crônicas de Nárnia. Gente, isso é precioso Os demais. pais, isso. as pessoas, meu Deus, que absurdo, como que pode? Ontem mesmo eu disse para uma pessoa, os alunos leem no infantil 4, o Sobrinho do Mago, e no infantil 5, Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. E a pessoa disse, meu Deus, enquanto tem escola que não quer usar Nárnia nem para o Fundamental 2, os alunos de 4 ou 5 anos estão lendo Nárnia, E escutando, né? Essa leitura em voz alta, esse aconchego, essa afetividade que é feita, né? Isso é extraordinário, E gente. eu preciso dizer que toda criança que estuda na Cidade Viva é uma privilegiada. Sim. Porque nós não temos só professores, nós temos homens e mulheres comprometidos com o que estão fazendo e com o propósito. Então, a gente vê, às vezes, a lágrima escorrendo no olhinho dos professores por puro afeto, amor, dedicação, intencionalidade no que estão fazendo. E isso é precioso demais. Então, pensar aulas como a Escola Cidade Viva pensa intencionalmente, isso é uma bênção. Amém. Isso é uma bênção. E como você disse, Letícia, a gente não precisa poupar. Ele não tem idade ainda para ouvir essa palavra, para eu falar um vocabulário correto. Ou subestimar. Né? Subestimar. E é muito importante, porque eles aprendem esses dias, não, já faz tempo. A gente estava num devocional e perguntamos aos meninos, quem é o Espírito Santo? E Mariana respondeu, é o Neto. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o Neto. Boa. Porque eu acho que na mente dela, eles são mas eles são assim, o Pai, o Filho e o
filho do filho. As 3 que é o gerações. neto, e a gente assim, achou perfeito ela ter colocado isso. Em ordem pra temporal faz todo sentido, né? E Apesar de existirem desde todas as desde coisas, sempre. o pai enviou o filho enviou o neto. Não é? Chega pra gente e a gente poder conversar, trazendo com mais clareza esse abstrato que, para às vezes, na primeira infância é mais difícil de alcançar, Sim. né? Mas trazendo exemplos e, enfim. E eles entendem. Eles não só internalizam, não só reproduzem, mas eles começam a entender. Sim. As crianças são capazes de entender a Bíblia no mesmo período em que conseguem compreender qualquer coisa. Então, é muito especial que nós levemos a sério o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, salvo engano. Não estou com a Bíblia aqui para abrir, mas é um texto muito rico, um versículo apenas que diz que nós devemos estar prontos para respondermos sobre a razão da fé que há em nós. Então, eu acho muito legal esse versículo porque a fé está na mesma linha da razão. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela conta a verdadeira história sobre o mundo, né? Então, se pensarmos que Jesus contava histórias, parábolas, e olhamos para o Antigo Testamento também, nós percebemos que a Trindade, ela é a história, né? Deus é o melhor historiador, porque Ele quem cria o próprio universo. E o mundo foi criado a partir da palavra, né? Quando a gente pega Gênesis 1, o mundo foi feito ex nihilo, né? Então, a partir do nada, do caos, tudo se fez. Então, quando um pai e uma mãe decidem falar, decidem contar histórias, eles estão também dando uma direção de futuro para os filhos, no sentido de fazerem com que essas crianças possam imaginar, possam sonhar, possam olhar para frente e pensar que Deus tem uma expectativa com relação a essa pequena vida que fez brotar. Então, a vida é a vida de Deus, o mundo é o mundo de Deus. E a história que está sendo contada é uma história onde nós hoje temos o privilégio de estarmos dentro desse palco da história em que Deus usa nossas vidas como cartas vivas para que o evangelho dele chegue às pessoas, né? E cresçamos como Jesus também, estatura, conhecimento e graça, né? Como Jesus atende a expectativa do próprio Deus Pai. Eu gosto muito do que Guilherme de Carvalho fala, da ABC2, do Labri também. da Labri, né? Que o homem foi feito para conhecer. E ele utiliza aquele texto entre Noemi e Ruth, em que a palavra de Deus diz, e que também é usada em muitos casamentos, o que Deus uniu, o homem não separe, né? Os pastores, celebrantes, usam em casamento, mas ali foi uma sogra, né, falando para nora, enfim. Mas ele gosta de usar no novo contexto, que é do homem e o conhecimento. Deus é o Logos, Deus é a palavra, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, essa palavra que é Jesus deve ser conhecida desde sempre, porque é isso que faz com que o mundo seja mundo. Porque a palavra de Deus diz que nós existimos por Ele, para Ele. Nele nos movemos, nele existimos. Então, para nós que somos cristãos, não há vida longe do conhecimento. Porque o que é o conhecimento? É o Logos, é o verbo, é a palavra que é Cristo, né? Então, contar histórias, falar, né? Apontar para personagens de literaturas, né? Literacia, como nós temos feito aqui, é sempre buscarmos contar sobre coisas que podem ser contextualizadas e relacionadas à Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, né? Então, muito se fala sobre início, meio e fim, né? E como podemos contar a história da criação, da queda, da redenção, como muitos autores até hoje fazem, imitando a história de Deus. Porque todo livro busca contemplar esses
3 grandes capítulos, né? Isso. Criação, queda, redenção, consumação, né? No fim das contas, todas as histórias, Sim, tanto sim. cinematográficas quanto da literatura, elas vão trabalhar os mesmos Sim, o aspectos. herói Ou e o ela vai vilão, ser a criação, né? vai estar trabalhando sobre a criação, ou sobre a queda, ou sobre a redenção, ou sobre os 3 juntos. Sim. Então, as histórias se apresentam para nós dessa forma. Perfeito. No fim das contas, é tudo uma grande imitação, no bom sentido, né? Como Como inspiração. dizia Salomão, nada há de novo debaixo Exato. do sol. E a Exato. educação clássica é esse ponto que eu faço do natural ao artificial, que muitas, né, intenções de escolas mais contemporâneas, pedagogias mais contemporâneas, estão muito voltadas a o homem ser o centro, a criança ser senhora do seu próprio processo, né? E a essência, a educação que é perene, que ela é natural, e inclusive Aristóteles traz isso, né? Em princípios sobre a alma, ela é, na verdade, um retorno à antropologia autêntica, que é que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, do Senhor Deus. Exato. E quando a gente pensa tudo isso, aí eu vou fazer agora uma menção de um livro que eu esqueci o autor, mas é sobre as crianças mais felizes do mundo, que eu acho que são as crianças dinamarquesas. É um livro que tem assim, né? E lá nesse livro, 2 autoras falando por que as crianças desse lugar do mundo foram eleitas, né, por muitos anos consecutivos as crianças mais felizes do mundo. Então, nesse programa que existe no mundo, que mede essa estatística. Então, tem uma série de elementos que são pontuados e um deles é como as crianças leem lá. E os livros lá, na essência, são livros que o fim é trágico. A história da Pequena Sereia, por exemplo, a menina virou espuma marinha, porque ela desobedeceu o pai. E aí, com o tempo, os clássicos são convertidos para agraciar o seu ego, que isso não tem nada a ver com contemplação, com belo. Então, a menina se torna humana, desobedeceu e ela foi gratificada pela desobediência. Então, lá, eles entendem que a realidade, a morte, o fim, a criança precisa aprender sobre isso. De que, não no sentido cristão, como a gente está trazendo aqui, mas que o salário do pecado é a morte. Então, muitos clássicos hoje, não assisti, me recusei, mas me disseram que Branca de Neve foi assim. Essa última reedição do filme foi horroroso, porque coloca valores altamente antropocêntricos, de feminismo, dessa mulher que está ali conquistando. Mas, Fabiano, não acredito que você, num tempo desses, falando sobre isso. Mulher, olha, eu tô num consultório, irmão, mulher no sentido de... Conversa. Apenas para fazer uma correção, eu falei daquele texto bíblico de Guilherme Carvalho, mas o certo é quando Ruth diz a Noemi: para onde tu fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. Teu caminho meu será. Isso, Aquele outro texto em que eu disse... E isso é um propósito. De que Deus une o homem Para e um separa. fim de um resgatador. Porque Isso, Boaz é Cristo. é o resgatador. Sim, É a exato. simbologia do nosso Aponta resgatador, pra Cristo, né? Ou isso. seja, nós temos um percurso, um propósito para um resgatador. E aí, como eu estava dizendo, né, em relação ao que acontece nessa coisa toda da mulher. Menina, o que tem de mulher doente, depressiva, solitária, mulheres riquíssimas, mas mulheres que, como eu já ouvi no meu consultório esses dias, do que adianta eu comer num restaurante em Paris, porque eu queria ir para Paris, eu sou humilhada pelo meu marido na mesa do restaurante, onde ele diz assim, claramente, tu é burra mesmo, né? Toda Ele tá- beleza se esvai. Toda beleza se esvai. Porque, assim, O cenário para que a é necessidade insignificante. de dizer assim, eu sou poderosa, eu sou rica, eu tenho independência, eu construí a minha empresa e eu sou escrava de quê com isso? Né? Isso. Porque há uma distorção. Mas Fabiana, pelo menos ela foi para Paris, ela é rica, eu que nunca fui nem uma cabeira, brincadeira. Mas eu sei de dizer, né? Mas é o vazio, e todo Isso. vazio, como dizia Dostoiévski, é do tamanho de Deus. Isso. Então, o que o homem está buscando está fora do centro.
Porque é ele quem preenche absolutamente tudo, né? E Fabi, deixa eu lhe dizer Perfeito. uma coisa. Nós muitas vezes não pensamos que as crianças precisam ser apresentadas a esse Deus. A salvação precisa ser disposta a essa criança, entregue a essa criança. Ela precisa entender quem ela é, como imagem e semelhança de Deus, mas de natureza pecaminosa, porque todos pecaram desde Adão. E ela precisa de salvação. Ela precisa desse Deus. Ela só vai encontrar aquilo que é belo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro nesse Deus, nesse Senhor. Então, desde cedo, eu acredito que a mais importante marca que nós podemos deixar na primeira infância dos nossos filhos é esse encontro com o Senhor. É de revelar quem é esse Deus Sim. para os nossos filhos, de falar da necessidade de salvação, dessa tão grande salvação que nos é apresentada. E os nossos filhos encontrarem a fonte da beleza, a fonte da verdade, a fonte da bondade. Porque senão, muitas vezes nós nos apegamos a todas essas coisas que são importantes. Sim. Então, nós precisamos ler sim, nós precisamos permitir que os nossos filhos contemplem, nós precisamos dar uma boa alimentação, rotina, isso tudo é muito importante. Mas isso tudo não é mais importante do que apresentar a eles quem é o Senhor. Quem é esse Deus? Apresentar a teologia como teologia mesmo. Pura, simples, o cristianismo puro e simples, Como que pode ser Esse Você postou um apresentado. livro que você tem em casa sobre teologia, Sim. né, que você está lendo, ele é maravilhoso, a gente já estudou com os meninos. Eu sempre digo, o fato de sermos, eu e seu pai, cristãos, servos do Senhor, o processo é de vocês. Vocês têm que reconhecer quem é Ele. Porque é desafiador muitas vezes, né? A gente achar que pelo fato da gente estar indo para a igreja, os meninos entenderam quem é Cristo. Mas a gente precisa apresentar esse caminho, né? Essa verdade. E a última parte desse livro, que é Apocalipse, particularmente minha filha Mariana se apaixonou. E ela disse que é o livro que ela achou mais bonito de toda a Bíblia. E eu disse, mas por que, filha? Aí ela fez, mamãe, porque são promessas que vão acontecer. Que lindo. Eu tô lendo coisas e uma noite dessas ela perdeu o som, tava com a lanterna assim, lendo. Aí Marcolino filmou assim, aí tava ela lendo Apocalipse na Bíblia dela, né? Sim. E aí ela disse assim, nossa, porque são coisas que vão acontecer. Eu estou animada para ler coisas que vão acontecer. E aí a gente fica feliz, a gente se entristece também com atitudes e comportamentos deles, com coisas assim do dia a dia. E a gente às vezes quer se autocobrar, né? Onde é que eu estou errando aqui na comunicação dessa verdade? Mas, como sempre meu marido diz, a transformação ela vem do Senhor. Sim. Né? Então, é o Senhor que vai agir uma obra do nessa Espírito área, porque a gente Santo. está mostrando tudo. Mas tem coisas assim que é o Senhor que vai agir na vida deles, né? Exato. Que é uma entrega que a gente precisa fazer também. Muito bom. Eu quero ler uma citação aqui sobre contemplação, deslumbramento e maravilhamento. E aí nós vamos caminhar para o fim falando sobre essa contemplação. Nós falamos bastante sobre a literacia e como nós podemos gerar esse deslumbramento através das histórias, e isso é extraordinário. Mas eu queria então que a gente caminhasse agora para o fim pensando nessa contemplação mais do ordinário, mais do dia a dia, das obras de arte, enfim, falarmos sobre principalmente a obra de arte primária, principal, que é a criação. E diz assim, olha, a contemplação é a arte de parar. Nesse mundo corrido, arte de parar, de olhar com atenção para algo e permitir que aquilo fale conosco. O deslumbramento é o brilho nos olhos quando encontramos algo inesperadamente belo. E o maravilhamento é a resposta de reverência e gratidão diante da grandeza do que vemos. O que vai se defender é que todo processo de contemplação, deslumbramento e maravilhamento vão caminhar para a adoração. Eles nos levam à adoração. Porque nesse processo eu paro, eu aprecio aquilo que foi feito pelo próprio Deus ou pelas suas criaturas, eu
me deslumbro, então os olhos brilham com a beleza daquilo, e aí então eu me maravilho. Aquilo de fato causa espanto. E sabe quando nós não temos o que dizer? Sabe qual é a palavra que normalmente nós dizemos? Uau! Porque não tem palavras para expressar, só essa interjeição. Foi o que eu disse uau! para Apocalipse, que eles vão ouvir, uau. É isso, uau! E esse uau, muitas vezes, o que ele está dizendo é glória a Deus, Sim. Louvado seja o Senhor. Que coisa esplendorosa, magnífica, maravilhosa. E aí, ao invés de dizermos todas essas coisas, e é importante que digamos também, isso também pode ser dito, mas esse uau é esse olho brilhando, sabe? É esse como que pode existir algo assim? Que coisa extraordinária. Sim. Olhando para uma formiguinha ordinária. Eu não preciso só olhar para o universo. E o universo também me faz dizer, uau! Mas o sapinho que nós conversávamos antes também me faz uau! A flor, o lírio do campo, aquele lírio roxo com tonalidades tão diferentes de roxo, me fazem olhar, uau, o que é isso? Uma obra de arte de Rembrandt. Uau, como que alguém conseguiu pintar isso? Que tela maravilhosa! Uma composição de Bach. Uau, não é? Ouvi Lailô. Uau, ouvi Lailô, que nós ouvimos no Educando para a Eternidade. Quando acabou, eu cheguei para Azaf e disse, uau, que maravilha, como foi bom terminar assim, esse Educando para a Eternidade. Inclusive, todos os pais estão convidados, nós fazemos uma vez por mês, isso é sempre anunciado para os pais, então não percam. Esse primeiro que nós fizemos agora no início do semestre foi para terminar com um belo uau. E aí, gente, como podemos terminar com o uau? Então, e esse uau me faz lembrar muitos momentos das minhas aulas, né? Do momento do deslumbre, né? Dos alunos. Mas é muito importante também que o professor, ele demonstre, ele vivencie, ele transborde esse uau para os alunos, né? E aí eu me lembro quando a gente fez o projeto Sementes, que plantamos o feijãozinho, e aí quando foi começando a brotar, eu peguei assim e mostrei. Gente, uau! Olha isso, que lindo! Então, isso chama a atenção dos alunos e faz com que eles entendam que a beleza, ela está nos detalhes, em coisas simples, né? Não só num grãozinho de feijão que está brotando, mas também houveram muitos momentos, né, que eu percebi isso. Levei eles também, momentos que eu levei na área verde, para apresentar a árvore, no dia da árvore. E todo esse gesto que a professora faz, os professores devem fazer, é muito importante para que realmente a criança entenda que aquele é um momento muito importante, aquela contemplação, aquela admiração, né? O professor está admirando, então realmente deve ser muito bonito. Então, uau, chama a atenção deles para isso. Então, eu me lembrei desse uau. E também tem vários que não daria para falar, né? Muito bom, Pri. Fabi, como esse uau, essa contemplação, esse deslumbramento pode ser importante para a formação e desenvolvimento emocional de uma criança na primeira infância? Isso é uma pergunta... Daria uma aula inteira, né, Fabi? Mas... Né? Você falou sobre esse parar. Eu acho que a gente precisa parar. A gente tá assim com muito lixo na mente, muitos estímulos, sabe? É muita informação, a gente tá muito viciado em nada a não ser só dar uma olhadinha aqui. Tô aqui só pra ver, pronto, já vi. Então, aliviou a necessidade de só dar uma olhadinha. Isso daqui tem sido muito ruim para pais e isso está refletindo para muitas crianças.
é não ofertar um YouTube da vida cheio de coisas, ainda que sejam limitados, mas para eles terem dúvidas no que escolher, isso contamina. É não conseguir limitar brinquedos. Eu lembro que antigamente os pais guardavam os melhores brinquedos em cima para as crianças não brincarem, né? É melhor que dê de um e de outro. Mas dê. E não precisa ter todos. Não é necessário ter todos, sabe? E menos, a gente precisa de menos e a gente precisa sentir. E isso é essência. Hoje eu acordei muito cedo para resolver umas coisas, porque eu decidi esse tipo de vida na minha casa, estar em casa e fazer muitas coisas com eles. E quando foi num determinado momento, eu disse: João, filho, vem cá, no banheiro. Eu disse: sinta. Aí ele fez: mamãe, o banheiro tá limpo. Eu disse: sim, o banheiro tá limpo, filho. E isso é uma bênção do Senhor na casa da gente. Agora pegue a bacia, coloque esse produto, pegue essa vassoura e dia sim, dia não, tal dia você vai lá no banho lavar assim e aqui na pia assim, porque a gente vai manter o seu banheiro assim, porque você já tem idade de sentir isso que é bom, agradável na nossa casa. Então assim, mamãe não precisa acordar cedo e fazer tudo para vocês sentirem o agradável e eu sozinha fazendo, né? Como eu falei, foi uma escolha fazer isso, né, com eles. Então, a gente precisa fazer isso desde muito pequenos. A gente precisa estabelecer limites, porque na criação o Senhor disse: essa árvore não. Ele estabeleceu um limite. E o limite é extremamente estruturante. E o limite não é excesso. O limite é necessário. E os meninos precisam não ter para querer também. Eles precisam se esforçarem para terem o que eles querem e desejam tanto ter. Eles precisam sentir que é agradável numa oração, agradecer a Deus, porque do chuveiro cai uma água agradável. Porque na mesa tem um almoço que, mãe, que delícia. No simples, né? No simples. E isso a gente precisa construir desde sempre, porque precisa ser a essência e não artificialidade. Eu não preciso postar isso para dizer que eu vivo isso na minha casa e ser uma coisa só de artificialidade. A gente precisa viver isso em naturalidade, em essência. Então, quando as crianças, elas, como eu falei no início, né, elas sentem isso dos pais, é um uau para a existência. É um uau. Não preciso tomar clonazepam para dormir quando for adulto. Né? Eu não preciso estar tomando medicação para baixar minha frequência e dormir. Eu não preciso aqui estar saindo para comprando porque eu preciso me preencher, porque me falta. Eu me contento nele, ainda faltando. Esse é o uau da nossa existência e que precisa ser constituído desde pequenininhos. E não é uma desvalorização, a desconsideração do uso de remédio quando é necessário, mas é o fato de nós educarmos uma geração menos ansiosa, uma geração que precise menos disso, né? Uma geração que cresça saudável emocionalmente. E usar menos palavras. Eu tô ansiosa para isso. Não, o que é ansiedade? Não sei. Então, você tá o quê? Tô animada. Estou animada para isso. Cheia de expectativa. Estou cheia de expectativas para isso, né? Eu lembro que numa apresentação do Chamar, a tia filmou, sabe? As meninas no Natal assim. E aí disse: como é que vocês estão? Ela ansiosa. Mari, você tá ansiosa? Ela fez: não, estou feliz. Porque é isso. É isso que a gente passa. A gente tá feliz porque a gente tá servindo ao Senhor. E isso é muito bom. As Aí meninas alguém disse: essa é filha da psicóloga Fabiana. As meninas nem estavam ansiosas, gente. Isso é um vício de linguagem. É, vício. Eu estou. Sim. E essa ansiedade, ela é boa. É uma ansiedade que nos prepara para uma situação. Mas a gente tá usando tanto que, de repente, essa ansiedade tá ficando ruim, sabe? Elas estavam ansiosas mesmo. Porque iam viver algo novo e bom. Mas não precisa ser em tudo essa palavra, né? Muito bom. Azaf, para fecharmos então, Amém. teologicamente, pensando numa teologia do deslumbramento, por Sim. que a contemplação e o maravilhamento são importantes para preparar os nossos meninos e meninas para pensarem no céu? Amém.
na eternidade. Muito bom. Essa conversa foi maravilhosa. Um privilégio poder encerrar e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque não era para acabar. A gente Poderia passar muitas horas. Mas o que a psicóloga Fabiana falou foi muito importante com relação ao sentir, porque eu tenho uma esposa que valoriza muito também a limpeza e eu lembro muito dela, e aqui também. Ela, quando limpa a casa ali, né, no finalzinho da noite, quando a gente dá um gás, ela sempre fala, amor, 15 minutos antes de dormir. Aí a gente, pra dormir com a casa organizada. E aí, quando ela passa um pano, né, na sala, ela fala, amor, vai até a cozinha e volta. Aí eu vou e volto. Puxa, amor, obrigado, porque o chão tá maravilhoso de andar, né? Eu percebi que você caprichou. E isso é muito especial. Sim. No dia a dia, da gente poder fazer uma coisa simples que nos gera satisfação, nos gera prazer, né? E no meu sentir, isso é fundamental para que as crianças possam ver que o que nós falamos é mais do que dizemos, né? As nossas ações falam muito mais eloquentemente do que as nossas palavras. Então, eu acho que quando os pais sentem prazer, satisfação nas pequenas coisas, naturalmente isso vai ser transmitido para os filhos, né? É importante que a gente tenha essa intencionalidade da psicóloga de chamar o filho e fazer parar. Porque a correria do dia a dia e esse mundo pós-moderno tenta imprimir um ritmo maior ao que naturalmente nós deveríamos ter. Mas fazer com que eles vejam que nós valorizamos as pequenas coisas é conduzi-los a uma adoração, como foi dito aqui, como a cosmovisão cristã ensina. Eu lembro que no curso de teologia, que a psicóloga foi minha professora também, nós estudamos cosmovisão cristã e ali lemos Michael Gorin, Craig Bartolomeu, Herman Doived, e esses teólogos cristãos falam sobre o mundo que não tem um caráter opaco, mas transparente. Como assim? Quando nós olhamos para o mundo, nós não olhamos como observamos uma parede, onde o nosso olhar ele se esbarra com aquilo e dali nós não conseguimos ver algo para além. O mundo tem um caráter transparente. Quando nós olhamos para o mundo, nós devemos ser conduzidos para aquele que criou todas as coisas, né? Então, teologicamente, falando sobre deslumbramento, sobre contemplação, sobre literacia, é poder fazer com que os nossos filhos sejam conduzidos com olhares que possam reconhecer Deus em todas as coisas. Porque Deus criou todas as coisas, isso, né? Então, eu sempre gosto de valorizar o tempo que passo em casa e tem sido uma escolha desde já minha de passar as tardes em casa. Então, nessa preparação de casamento e filhos, foi um planejamento meu também buscar possibilidades, inclusive de estrutura financeira, para poder ter essa mobilidade, né? Então, eu busquei em Deus uma resposta para não viver lá, né? Aquilo que Deus podia me dar de maneira antecipada. Então, hoje eu tenho as tardes com Sofia. E eu acho que isso vai ser o uau dela no futuro. Com certeza. Meu pai passava a tarde em casa comigo. E ela vai me perguntar como. E eu vou explicar para ela que aquilo era muito importante para mim. Sim. Né? Então, muitos não me veem na escola à tarde, saibam, eu estou trabalhando em casa. Arduamente. Um trabalho eterno. Muito importante. Trabalho eterno, muito importante. Então, assim, eu estava com Sofia antes de ontem à noite, quando minha esposa tinha uma responsabilidade, e Sofia cantando, adorando, levantando as mãos, com corinha de choro, assim, as músicas de Mamu. Saíram novas músicas, tá, gente? Sim. Canal da Mamu, aí, muito importante. Canal da Mamu. Tem música sobre a criação. Meu nome é Mamu, nome do canal. Isso, meu nome é Mamu. Rosa dos Ventos, né, a criação e outras músicas. E enquanto Sofia levantava as mãos, eu já vivi esses momentos que vocês, né, falaram também, dizer, uau, tá dando certo, né, as coisas estão fluindo. Então, assim, Deus me fez para ser pai, né? Deus fez o homem para ser homem, marido, pai. E
a olharmos para a funcionalidade de um homem, né, a olharmos para a imagem e semelhança de Deus, aquilo para o qual Deus nos fez para ser, nós devemos viver em obediência. E nessa obediência, nós precisamos viver as nossas vidas, as nossas histórias para o louvor da glória de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Sofia, adorando, cantando, eu consigo ver o máximo que há na beleza da vida, né? Porque desde criança, quando me perguntavam assim, qual é o seu maior sonho? Constituir uma família. Eu acho que lá no fundo eu era ser jogador de futebol. Mas eu vi tanto meus pais, sabe, que eu tinha esse desejo no coração também de ser pai, né, de ser marido e tudo mais. Então, teologicamente falando, Letícia, para responder a sua pergunta, é viver o que Deus nos fez para ser, né? Claro que existem teorias, né, e teólogos e muita gente cabeçuda para responder, inclusive com a explicação do caráter opaco ou transparente, mas no fim é viver em obediência. Deus nos deu um mundo maravilhoso, uma criação esplêndida, o descanso para podermos contemplar, nos maravilhar, né? A igreja do Senhor, aquilo que... Sabe? Então, assim, tem muita coisa no dia a dia em que nós podemos nos maravilhar, né? E vivermos esse deslumbramento. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É isso, né? Sim. Quando nós permitimos, quando nós intencionalmente contemplamos e fazemos os nossos filhos, os nossos alunos contemplarem, no fim das contas, nós estamos dando oportunidade a eles de verem esses céus proclamando a glória de Deus. Sim. E desejarem o céu, desejarem o Senhor, desejarem esse viver eternamente com esse Deus bom, belo, verdadeiro. E aí, no fim das contas, é isso que é a marca, né, que nós já falamos, a marca mais importante que nós podemos imprimir nos nossos filhos, que eles amem a Deus acima de todas as coisas e que eles desejem estar com o Senhor e desejem essa vida vindoura, né? Esse olhar para o Apocalipse e dizer, uau, eu espero isso, com essa expectativa, com alta expectativa, eu espero e eu sei como vai acabar a história. A despeito de todo o mal que eu vejo, de tudo que está acontecendo, mas eu sei como vai terminar. E eu sei que o Senhor é o vencedor. Eu acho que eu não frisei esse ponto. A pergunta foi sobre essa questão, né? Da eternidade. Não, eu acho que você explicou muito bem. Mas eu acho que consegui atender uma parte. Explicou muito bem. Mas é isso, querer viver agora com Deus, com quem estaremos na eternidade. Isso, né? Exato. Viver com Deus. Isso. É porque não dá tempo, né? Da gente falar tudo que quer. E eu não posso deixar de citar a importância de, nos clássicos literários, a gente buscar a identidade de Cristo em cada um, né? Então, os clássicos... Eles também podem apontar para Cristo, né? Sim. Cada clássico ali tem um propósito, mas que importante é a gente identificar e fazer os nossos filhos ou alunos identificar a identidade de Cristo naquela leitura, né? Por exemplo, tem a bruxa, que é o mal, né? E tem ali o herói. Quem é o herói? O príncipe que vai acordar a princesa, despertar a princesa. E no final, geralmente, o bem, nos clássicos, né? Vencem o mal. E isso já faz a criança perceber que o mal, ele já é derrotado. E o bem, ele é o Todo-Poderoso, né? A Bíblia tem muitas prefigurações de Cristo também, né, tia Priscila? Isso. Jonas é uma prefiguração de Cristo, José é uma prefiguração de Cristo, Davi é uma prefiguração de Cristo, Boaz. O livro de Pinóquio traz muitos apontamentos de partes da Bíblia, inclusive do peixe. A gente vê muito Romanos lendo Pinóquio, o próprio filho pródigo em Pinóquio. Então, a gente vai lendo Pinóquio, que é um clássico, e vai encontrando inspiração puramente bíblica. Exato. E a gente vai costurando isso com os filhos. E que no momento da leitura a criança pode não fazer a associação, mas futuramente
certamente ele vai fazer. A criança vai fazer. Ela vai Nós vamos preparando o imaginário dessa criança Sim. para apontar para esse Cristo, né? O nosso Cristo. Gente, nós precisamos encerrar. Está maravilhosa essa conversa e certamente passaríamos muitas horas, teríamos muitas coisas para falar sobre isso, mas nós precisamos encerrar e deixar o gostinho de quero mais. Aos que permaneceram conosco durante esse tempo, nós queremos agradecer. E antes de encerrar, eu só quero mostrar alguns livros que podem nos fazer pensar sobre isso. Então, aos pais, eu gosto muito de indicar livros, porque aquilo que tem me abençoado, eu desejo que abençoe também outras pessoas. Então, este livro, Teologia do Deslumbramento, é bem fininho e vai falar sobre este contemplar, se maravilhar. Educação clássica versus educação moderna. A visão de C.S. Lewis também é excelente, um livreto também que vai nos fazer pensar nesse maravilhamento, nesse tripé da educação clássica, bondade, verdade, beleza. Este outro livro, Educar na Realidade, vai nos apresentar um pouquinho essa questão dos estímulos, das telas e como nós precisamos retirar os nossos filhos, os nossos alunos disso. A Família Leitora é um livro muito gostoso de ler, é bem prático, intencional, explica quais bons livros você pode escolher, como escolher bons livros, como fazer essa leitura, como começar, enfim. E este último, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. O autor usa, assim, de um certo sarcasmo, uma ironia, para mostrar como nós podemos destruir a imaginação. Cartas do Diabo ao Seu Isso, Aprendiz, né? bem estilo Cartas ao Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quase que não sai. Então, são algumas indicações bem interessantes que você pode ler e entender um pouco melhor sobre isso que nós temos falado. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco, ter participado, ter ouvido, e nós esperamos do mais fundo do nosso coração que todas essas verdades, tudo isso que nós falamos aqui, ou essas dicas, aquilo que tem funcionado nas nossas famílias, vocês também consigam colocar em prática nas suas famílias, seja um despertar, um novo tempo, em especial para essa fase da primeira infância, que é tão importante, e é sobre isso que nós estamos discorrendo. Nós nos encontramos num próximo podcast falando mais sobre a questão de saúde, não é? Falaremos da saúde, da nutrição, saúde emocional também, as questões psicológicas, as questões pediátricas. Então, nós nos encontraremos para um outro momento falando sobre isso. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês.